Mas a maior parte das pessoas que não investe em Bitcoin, não investe em cripto, faz isso por receio, por medo, por esperar o tempo ideal. Esperar o tempo ideal vai fazer com que você só adie essa decisão e acabe não entrando. E aí também estou de olho aqui porque a gente sabe da expectativa em torno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e como um incentivador agora dos criptoativos. A gente viu ele fazendo reuniões já, tratando sobre esse assunto. Só que nas últimas semanas, muito em função da guerra comercial, e talvez nas últimas semanas não, nos últimos meses, a gente viu um Donald Trump mais restrito e falando menos com relação a criptoativos. Isso, de certa forma, prejudica, na sua avaliação, o desempenho do Bitcoin, das outras moedas, ou nem tanto? Não, para mim não muito, porque eu sempre tento separar o que é ruído do que é sinal, né? Ou seja, as tarifas pro Bitcoin, elas são ruídos, são notícias sobre as quais o mercado reage, mas elas não estão mudando o fundamento ou os elementos intrínsecos do mercado de cripto. Agora, os pontos que foram trazidos como promessas de governo do Trump, e até o que não está sendo feito diretamente por ele, mas, por exemplo, pela equipe da Comissão de Valores Imobiliários, que é a SEC, até nessa semana a gente teve a posse definitiva do Paul Watkins lá, isso para mim é o que importa. Por quê? A gente está falando principalmente de uma mudança de visão regulatória. Isso é o que a maior parte das pessoas vai ignorar, mas é um dos elementos mais fortes, porque foi o embate regulatório que impedia a criação dos ETFs nos Estados Unidos, que fazia com que a Ripple tivesse que brigar muito com a SEC nos tribunais, que impedia o acesso de investidores institucionais e de empresas a esse mercado, e são essas mudanças que trazem de volta capital para os Estados Unidos, seja de mineradoras que vão passar a investir mais no país, seja de protocolos de finanças descentralizadas que não podiam oferecer seus produtos americanos e devem passar a poder, porque os processos contra eles estão caindo. Então, esse ambiente, ele não é criado em 2, 3 meses. Ele é criado ao longo de um tempo ali, né? Um pouco mais de um ano. E isso está sendo feito, né? Essa agenda está preservada, a força-tarefa da SEC está acontecendo, e isso está sendo muito positivo. Né? Que a gente não vê o efeito imediato, parece que não está acontecendo. Mas isso é algo que vai bater nesse mercado aí cedo ou tarde, e, por exemplo, segundo semestre desse ano, a gente já deve ter alguns avanços mais significativos nessa frente. Perfeito. E aí uma dúvida nesse momento, diante dessas dúvidas, desse cenário, qual que é o melhor momento para investir em criptoativos agora que a gente está acompanhando essa alta volatilidade do mercado? Hoje, né? O melhor momento era ontem, porque assim, a gente não tem como prever topos e fundos do mercado, então eu faço essa brincadeira, né, que o melhor momento é hoje, porque o investidor, sabendo que esse é um mercado de volatilidade, de risco, ele não precisa dar o all-in, não precisa ir tudo de uma vez. Pode separar o seu investimento, fracionar em algumas parcelas e ir aportando, como se estivesse comprando dólar para viajar, sabe? Vai comprando de pouco em pouco. Mas a maior parte das pessoas que não investe em Bitcoin, não investe em cripto, faz isso por receio, por medo, por esperar o tempo ideal. Esperar o tempo ideal vai fazer com que você só adie essa decisão e acabe não entrando. Eu escuto essa história de um monte de gente desde 2017 que foi só perdendo um bonde. Então, assim, em vez de tentar achar o timing perfeito, faça o primeiro passo, faz seu primeiro aporte e vai investindo gradualmente. E de preferência, para quem está começando, que comece pelo Bitcoin, que também é o menos volátil desses criptoativos. Então, para mim, não tem essa coisa de qual é o momento ideal. Entre agora, né, a gente tem um momento que está ainda bastante positivo e controlando o seu risco da sua carteira, você pode ter uma tranquilidade aí de estar investindo numa classe de ativos que pode ser descorrelacionada dos ativos tradicionais. Ainda sobre esse tema, queria entender, na sua percepção, quais são as criptos que acabam se beneficiando mais de tendências, de hypes, por exemplo, inteligência artificial, etc. A gente tem alguns setores diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de IA, a gente tem um tema que desde 2023, quando o ChatGPT veio, né, de forma comercial, é um tema que não foi embora, assim, a gente tem rodadas e rodadas de investimento e de produtos sendo lançados, então, para mim, esse é um tema que ele é bastante perene, assim, a gente está vendo evolução constante e aí você tem muitos produtos dentro de cripto que eles atacam isso, seja infraestrutura para IA, seja protocolos ali que criam suas próprias IAs. Então, para mim, esse é um que mais tende a trazer o hype, a atenção das pessoas. A gente não pode esquecer das tais das meme coins, porque a gente viu todo o barulho que foi feito desde o ano passado, então assim, goste ou não, elas vão estar aí e devem capturar bastante hype. Agora, mais nos lados de fundamentos e ativos que eu gosto muito e acho que consegue também transitar bem por esse mercado, aí eu tô falando de DeFi, as finanças descentralizadas. São aqueles produtos e serviços criados com cripto que espelham produtos e serviços tradicionais financeiros e tem um incremento, um algo a mais ali de inovação.
E aqui tem um rol muito grande de produtos, que acho que vale a pena, né, para o investidor aqui estudar, porque aqui são como se fossem empresas que geram receita, que dão resultados, e você consegue avaliar de forma mais fundamentalista como projetos que possam fazer sentido da sua carteira. Perfeito. E aí outro ponto que eu queria entender na sua percepção, se essa alta do ouro e essa alta do Bitcoin nessa semana, a gente pode talvez relacionar os dois especificamente, apesar de tão distintos. É aquilo, né? Pode, num certo período, depois a gente não vai poder mais, porque você tem um momento em que eles estão bem correlacionados e um momento que eles estão menos correlacionados. Nesse momento, sim, Bitcoin está andando mais com o ouro do que com o Nasdaq, por exemplo. A correlação está mais forte com o ouro. Eu acho que aqui tem um pouco dessa coisa do, vamos, né, principalmente o investidor americano, vou tentar me proteger de um potencial enfraquecimento do dólar, e o fato também, como eu falei, né, que o Bitcoin ele acaba sendo um barômetro do mercado, ele pode antecipar movimentos de retomada. Então, como a gente vê, se você pegar aquele gráfico do M2 global, que é o grau de liquidez na economia, ele está começando a apontar para cima. E toda vez que ele faz isso, a gente tem um reflexo positivo nos ativos de risco. Criptoativos que são mais rápidos nessa reação, eles acabam mostrando essa carta primeiro. E aí depois vem as bolsas. Então talvez a gente vá para um cenário em que ele está mais correlacionado com o ouro e escolhe um pouco das bolsas, ou simplesmente o Bitcoin está antecipando um movimento que também pode acontecer nas bolsas americanas daqui a algumas semanas. Perfeito. E aí outro ponto para a gente continuar também atualizando diante desse impacto, a gente está de olho agora no mês de maio especificamente para as decisões de política monetária, principalmente lá dos Estados Unidos, que devem manter aí os juros. Queria entender de que forma que isso pode impactar ou não os criptos de modo geral, mas principalmente o Bitcoin. Aqui o cenário base é de manutenção ainda de juros, porque está bem claro para o mercado de que o Powell e o Fed não vão sucumbir às decisões ou às vontades do governo Trump. Tem aquela briga entre eles ainda, né, o Trump dizendo que o Powell está sendo muito lento nas tomadas de decisão, mas, assim, o Trump não toma decisão sobre juros. Isso é com o Banco Central, ali com o Fed. Então, eles ainda vão manter essa agenda, essa postura dura de, assim, vamos olhar para dados. E enquanto você tiver incertezas por causa das tarifas que você não sabe o impacto na inflação, ou enquanto você não tiver leituras de inflação mais baixas, não vamos reduzir juros. Agora, é um ponto que eu acho curioso, depois para quem quiser pesquisar, pode dar uma olhada, existe um site chamado Trueflation, como se fosse a inflação de verdade, que é uma métrica mais em tempo real da inflação americana. Porque quando você pega a medida de inflação nos Estados Unidos, que é reportada, né, pelo governo, ela tem sempre um atraso. E essa métrica, ela parece estar caminhando mais rápido em direção à meta do Fed. Pode ser, né, que esses dados eles convirjam mais rápido para o que é um cenário bom para o Fed e a gente tenha corte de juros mais cedo do que o mercado espera. Mas hoje o cenário base próxima reunião do Fed, não devemos ter nenhuma surpresa, então isso já está meio que precificado e não deve ter... Acho que a surpresa que poderia vir seria positiva, porque eu não vejo hoje um cenário em que o Fed sobe juros na próxima reunião.